Bom dia, querida igreja. Nós continuamos nosso estudo do livro de Atos, capítulo 25. Aqui nós temos a Paulo sendo acusado injustamente e ele comparece perante Festo e ele decide apelar a César como cidadão romano. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir seu posto, partiu para Jerusalém, onde os sacerdotes principais e outros líderes judaicos contaram a história deles a respeito de Paulo. Pediram que trouxesse imediatamente Paulo a Jerusalém. O plano deles era ficar de tocaia e matar a Paulo. Mas Festo respondeu que, como Paulo estava em Cesareia e ele mesmo voltaria dali a pouco para lá, aqueles que entendiam dessa questão que voltassem com ele para o julgamento. Uns 8 ou 10 dias depois, ele voltou a Cesareia e no outro dia abriu o julgamento de Paulo. Na chegada de Paulo ao tribunal, os judeus vindos de Jerusalém se juntaram em volta dele, fazendo muitas acusações sérias que não podiam provar. Paulo negava as acusações. Eu sou inocente, dizia. Nada diz contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, ansioso para agradar os judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém para lá ser julgado diante de mim? Mas Paulo respondeu: nunca. Eu invoco o meu privilégio de uma audiência diante do próprio imperador. O Senhor sabe muito bem que eu não tenho culpa nenhuma. Se fiz alguma coisa para merecer a morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, nem o Senhor, nem outro qualquer tem direito de me entregar a estes homens para que me matem. Eu apelo a César. Festo consultou os conselheiros dele e então respondeu: muito bem, você apelou para César e para César irá. Poucos dias depois, chegou o rei Agripa com Berenice para uma visita a Festo. Como a permanência deles durou diversos dias, Festo discutiu com o rei o caso de Paulo. Existe aqui um preço, disse ele, cujo caso me foi deixado por Félix. Quando estive em Jerusalém, os sacerdotes principais e outros líderes judaicos me contaram o lado deles nessa história e pediram que o matasse. Naturalmente, eu chamei logo a atenção o fato de que a lei romana não condena um homem antes de ser julgado. Se concede a ele uma oportunidade de defesa face a face com os seus acusadores. Quando eles chegaram aqui para o julgamento, logo no outro dia eu tratei do caso e mandei trazer Paulo. Porém, as acusações feitas contra ele não foram absolutamente o que eu esperasse que fossem. Eram alguma coisa a respeito da religião deles. E sobre um certo Jesus que morreu, mas Paulo insiste em que ele está vivo. Eu fiquei sem jeito sobre a maneira de resolver um caso desta natureza e perguntei a ele se ele estava disposto a ser julgado por estas acusações em Jerusalém. Mas Paulo apelou para César. Então o mandei de volta à prisão até poder enviá-lo ao imperador. Eu gostaria de ouvir pessoalmente esse homem, disse Agripa. E Festo respondeu: o Senhor ouvirá amanhã. Assim foi que no outro dia, depois que o rei e Berenice tinham chegado com grande pompa na sala do tribunal, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade, Festo mandou trazer Paulo. Então Festo disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida tanto pelos judeus deste lugar como pelos de Jerusalém. Porém, na minha opinião, ele não fez nada para merecer a morte. Contudo, ele requereu
que seu caso fosse a César. Então, não tenho outro caminho senão fazer isto. Mas que vou escrever ao imperador? Porque não há nenhuma acusação contra ele. Por isso, eu trouxe diante dos senhores todos, e especialmente do rei Agripa, a fim de que seja interrogado e depois eu possa saber o que escrever. Porque não parece sensato mandar um preso ao imperador sem poder registrar nenhuma acusação contra ele. Amados, amanhã continua a nossa lição e vocês vão saber o resultado dela. Amém.